tenho sido enviado pela Igreja Batista da Orla aqui para auxiliar os irmãos e também aprender junto com os irmãos. Eu sou seminarista, estou no meu 2º ano de seminário e tenho tido a oportunidade então de aprender aqui com os irmãos da Palavra de Deus, compartilhar com os irmãos, cantar com os irmãos, orar, assistir aulas. No domingo passado fui muito abençoado pela LD, assisti a aula do Mariel e inclusive parte que inspirou o sermão dessa noite. Assim, alguma das coisas que ele falou, os irmãos veem como a aula está abençoada. Inclusive, os irmãos estavam comentando antes, e vale a pena motivar você a estar aqui de manhã, 9 da manhã, né, tem uma devocional e a classe, eu ainda não assisti a classe do Edilson, estou sabendo que a galera está disputando a tapa e qual aula vai assistir, se é do Edilson, do Mariel. Estou sabendo também que Edilson está dando um docinho para quem vai na dele, não sei se isso é verdade, mas fica aí, ele está jogando sujo. Uma batatinha? Ah, é? Está jogando sujo, entendeu? Está querendo chamar os irmãos para a aula dele, mas eu fui muito abençoado no domingo aqui pela aula do Mariel. Espero na próxima oportunidade puder estar aqui assistindo o Edilson também, mas os irmãos sintam-se motivados a vir, uma oportunidade de aprender a palavra de Deus de forma diferente. Aqui nessa noite a gente vai expor a palavra de Deus, vocês vão ouvir, mas pela manhã é uma oportunidade de você compartilhar também, de você falar, de você produzir esse conhecimento numa roda, né, com irmãos ali, os irmãos que você já convive. Então é uma oportunidade sempre muito valiosa. Não abra mão da EBD, não abra mão da escola bíblica, porque é onde as nossas bases se formam em Deus, né? Estamos na série que diz respeito a Jesus, né? O nome da série é Jesus, Início, Meio e Fim. O pastor Rodrigo iniciou essa série em dezembro, ainda estamos mais ou menos dentro do tema que ela vem trabalhando. O pastor Rodrigo tem trabalhado textos dos evangelhos, tem trabalhado textos de Mateus, de Marcos, essa série ali, e a tônica da série é debruçarmos mais sobre o próprio Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre quem Jesus é, sobre o tanto que ele tem para nos ensinar. O tema de Jesus é um tema infinito, né? O tema de Jesus é um tema que a gente passaria a vida inteira e não seria capaz ainda de compreender tudo sobre ele. Ou como disse um dos evangelistas, lá tem um dos evangelhos, não lembro qual, mas que na parte final ele fala assim: olha, se eu tivesse que escrever tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, toda a importância que ele teve, não caberia nos livros do mundo inteiro. Então é essa realidade do Jesus que nós conhecemos, ele é infinito. Mas como a gente não é infinito, a gente está aqui se debruçando, procurando aprender cada semana, cada dia mais sobre ele. É essa proposta. E dentro dessa proposta, eu queria trazer uma ideia da gente olhar um pouco sobre os encontros que aconteceram ao longo dos evangelhos, ao longo da vida do próprio Jesus, e começar a enxergar então Jesus através desses encontros. A vida, a caminhada de Jesus, ela foi uma caminhada de encontros. Jesus, os irmãos lendo ali diretamente o evangelho, vão ver que Jesus saía de casa e vinha um leproso na direção dele, e ele curava esse leproso. Quando ele virava, já tinha alguém lá dizendo: olha, meu filho está doente não sei aonde, e ele ia curar. Então, e aí depois ele se dirigia a algum lugar e encontrava alguém. Então, e isso foi algo até que o Mariel falou na aula do domingo, que os evangelhos eles são repletos desses encontros de Jesus, dessas passagens em que Jesus se encontra com alguém e Jesus foi propagando a sua mensagem por meio dessas histórias, desses diálogos. E eu queria focar no livro de João, no Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele é um pouquinho diferente dos outros três. Os irmãos já devem ter percebido isso. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que se preocupam mais em contar a história de Jesus. Eles são narrativas históricas. João, ele já tem uma preocupação mais com a mensagem. João já é um pouco mais doutrinário. João já se preocupa não em dizer apenas o que Jesus fez, mas em dizer quem Jesus é. E para João, no Evangelho de João, Jesus é a própria mensagem. Jesus é a própria palavra. E é assim que João começa o primeiro versículo do Evangelho. Quem lembra aqui? No princípio era o Verbo,
E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que João está querendo dizer é que Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é, no termo original lá do texto, ele é o logos de Deus. Ele é a mensagem. Ele é a palavra. Jesus, a gente pode chamar de palavra ambulante. Jesus era a palavra que andava pela rua. Jesus era a palavra que se comunicava com as pessoas. É isso que João quer nos ensinar. E como Jesus comunicou sua palavra no seu evangelho? Por meio de encontros. Por meio do dia a dia. Jesus não criou grandes convenções. Jesus não criou grandes congressos onde ele vinha diante de uma multidão de milhões de pessoas. Não. Jesus até teve oportunidades em que ele falou para milhares de pessoas. A gente vai se lembrar lá do momento em que ele multiplicou os pães e peixes. Mas isso não era o dia a dia. O dia a dia de Jesus era através dos encontros. Jesus então se encontrava com uma mulher na beira de um poço. Jesus se encontrava com uma mulher que tinha sido pega em adultério e traziam até ele. Jesus se encontrava com um chefe da sinagoga que estava com um filho doente e que vinha até ele. E a palavra era construída por meio desses encontros, desses momentos do dia a dia de Jesus. Essa, inclusive, é a tônica de como ele estabelece o reino de Deus. O reino de Deus, ele é construído na mensagem de Jesus no dia a dia, no bate-papo. O reino de Deus, para Jesus, ele acontece no cafezinho. O reino de Deus para Jesus, ele acontece se encontrando no mercado. Sabe? O reino de Deus, ele acontece quando você está se relacionando com o seu vizinho. É assim que Jesus constrói a sua mensagem no Evangelho de João e nos Evangelhos em geral. O reino de Deus acontecendo encontrando na fila do banco. Encontrando na hora que você vai pegar o ônibus e você encontra com o seu irmão no ponto e ali o reino de Deus acontece. É um engano quando a gente quer transformar o reino de Deus e o Evangelho em alguma coisa muito distante dessa realidade do nosso dia a dia. Sabe? Quando a gente quer transformar o reino de Deus e o Evangelho só no culto do domingo. Sabe? Aqui é fácil a gente compreender o reino de Deus. Aqui está todo mundo arrumadinho, a gente está aqui, está cantando, a palavra de Deus está aberta, a gente está em comunhão, todo mundo se ama. Aqui o reino de Deus acontece também. Mas o que a gente precisa entender é que o reino de Deus para Jesus, ele também acontece fora daqui. Ele acontece quando a gente sai daqui. E a gente vai pegar o carro, vai chegar ali na frente, de repente vai tomar uma fechada. E aí a gente precisa se lembrar que o reino de Deus também acontece ali. Acontece quando a gente encontra um amigo no mercado. E esse amigo diz para a gente, olha, rapaz, a minha vida está tão difícil. E aí você tem duas opções. Se você considera que o reino de Deus só acontece aqui no domingo à noite, você vai falar assim, a minha também, um abraço. Vou ali pagar minha conta porque eu tenho que ir para casa. Agora, quando você começa a compreender a maneira como Jesus compreendia o reino de Deus, você passa a ver esses momentos do dia a dia como oportunidades de propagar a palavra de Deus. Como oportunidades de estabelecer o reino de Deus. Era assim que Jesus fazia. Ninguém cruzava com Jesus e saía do mesmo jeito. Vocês conhecem alguém? Vocês podem levantar a mão e dizer assim, não, tem um relato de alguém que cruzou com Jesus, encontrou com Jesus, conversou com Jesus e saiu igual. Não. Jesus não perdia uma oportunidade de estabelecer o reino de Deus. Não existe um momento especial para acontecer o reino de Deus. Não existe um ambiente especial para acontecer o reino de Deus. O reino de Deus acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim é também, em certo aspecto, com a gente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos um encontro com Jesus. Ou, hoje é o momento do nosso encontro com Jesus. Mas a grande verdade é que em algum momento a gente estava caminhando pela vida e nós fomos encontrados por Ele. Não tinha um coral de anjos cantando, não tinha uma música sacra tocando, era simplesmente o dia a dia. E todos nós, em algum momento, encontramos Jesus. Encontrar Jesus, então, não é ler a respeito dele, não é ouvir a respeito dele, não é cantar a respeito dele. Encontrar Jesus é de fato encontrar-se com uma pessoa. É de fato conhecer alguém que você acabou de encontrar. Esse encontro com Jesus
ele pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. O que eu quero chamar a atenção é que no Evangelho de João e em todos os Evangelhos, as pessoas se encontravam com Jesus vivendo a vida, sabe? Uma coisa que eu já ouvi muito dizer é, olha, no momento certo da minha vida eu vou até Jesus. Olha, quando eu resolver a minha vida, resolver algumas coisas, vai chegar a hora de eu ir até Jesus. Mas o reino de Deus não funciona assim. Encontramos Jesus na vida. Encontramos Jesus no momento difícil. Encontramos Jesus no dia a dia. É ali que Ele quer estar. É ali que Ele nos encontra. Ali acontecem esses encontros. Quantos de nós encontramos Jesus no dia a dia? Sabe? Quantos de nós fomos surpreendidos no meio do nosso dia a dia por um encontro com Jesus? Mais do que simplesmente ouvir uma mensagem aqui no domingo, mas ao longo da sua semana, num momento inesperado, num momento que você nem estava pensando sobre isso, de repente você tem um encontro com Jesus no meio do seu dia a dia. Assim é o reino de Deus. A gente precisa estar atento para Ele. E assim aconteceu. E eu queria hoje chamar a atenção para um encontro muito interessante que acontece no livro de João. É o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E esse encontro é muito marcante, ele é muito especial, e ele está lá em João 4. Eu queria propor a gente ler, e eu queria que a gente abrisse e prestasse atenção, porque a gente vai ler 30 versículos. Então é coisa dessa, né? Pode ir? Amém? Todo mundo lá? Quando, pois, o Senhor soube, a gente vai ler a partir do versículo 1 aí. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, porque embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia, Jesus saiu da Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, a cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, meio-dia mais ou menos. Então veio a samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água aí voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com pecado. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, o Cristo, quando vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de Jesus estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham, vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Seria ele o Cristo?
saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Até aqui, por enquanto. Esse encontro é um dos encontros, assim, marcantes do Evangelho de João. Jesus, ele constrói com essa mulher um diálogo muito profundo e bastante revelador. Assim. Na verdade, Jesus tem um diálogo com essa mulher que ele tem com pouquíssimas pessoas ao longo do Evangelho. E há um detalhe primordial sobre esse encontro que a gente precisa atentar, e ele está lá no versículo 4. Porque o versículo 4 nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, o texto começa nos ensinando que ele queria ir de Judeia para Galiléia. Era a intenção de Jesus ir de um lugar a outro, Judeia para Galiléia. Entre Judeia e Galiléia ficava de fato Samaria. Mas essa necessidade que o versículo 4 nos apresenta não era uma necessidade geográfica que Jesus tinha. Porque os judeus não passavam por Samaria para ir da Judeia para Galiléia. E por que os judeus não faziam isso? O texto nos responde. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, quando um judeu tinha que ir da Judeia para Galiléia, ele dava a volta. Mas o evangelista nos diz que era necessário para Jesus passar por Samaria. Essa necessidade nos faz compreender que esse encontro de Jesus não foi casual. Jesus não encontrou essa mulher acidentalmente. Cristo desejava ir à Judeia, desejava ir à Galiléia e utiliza-se do caminho passando por Samaria, porque sabia que, de uma forma ou de outra, encontraria essa mulher no caminho. E ele não só passa por esse caminho intencionalmente, como ele se assenta ao lado do poço. A primeira coisa que a gente percebe é que Jesus constrói esse encontro. Jesus intencionalmente faz esse encontro acontecer. E essa cena de Jesus sentado ao lado do poço, ao meio-dia, num calor danado, cansado da viagem, eu acho que é uma das cenas mais lindas assim, que eu já poderia imaginar do Evangelho. Se eu fosse pintor, eu pintaria um quadro dessa cena. Jesus num sol de meio-dia sentado à beira de um poço. Por quê? Porque Jesus estava ali esperando aquela mulher. Jesus se assenta intencionalmente ao lado do poço para esperar que aquela mulher chegasse. A gente vai ver ao longo da história que essa mulher ela tinha uma série de dificuldades na vida. Ela cometeu uma série de erros na vida. Ela se equivocou em uma série de coisas ao longo da sua história. Mas Jesus estava sentado ao lado do poço, esperando por ela. Irmãos, isso nos fala sobre a graça de Deus. Isso nos ensina que não importa o que você tiver feito na sua vida, não importa o que tiver acontecido na sua história, não importa o erro que você tiver cometido, Jesus estará sempre sentado ao lado do poço, esperando a gente chegar. Jesus estará sempre disposto a nos encontrar, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu não conheço a sua história, mas a grande verdade é que Jesus está sempre à expectativa daqueles que venham até Ele, assim como Ele esperava por essa mulher intencionalmente. Essa, inclusive, é a grande mensagem do Evangelho, que é ressaltada em diversos pontos nessa história. Um Deus que nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que vai estar sempre esperando por nós. Eu não quero aqui dizer que por causa disso você pode viver como você quiser. Mas a grande verdade é que não há nada em nossa vida que nos faça com que Deus desista de nós. A grande verdade é que Ele estará sempre disponível para quando a gente quiser chegar até Ele. É esse o nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nos garante. Jesus sentou-se à beira daquele poço esperando aquela mulher, e eu quero te dizer uma coisa: você não veio aqui nessa noite hoje por acaso. Assim como o encontro que Jesus produziu com essa mulher, assim como o encontro que Jesus intencionalmente causou essa noite, você não veio a esse lugar por acaso, você não veio a esse lugar simplesmente porque alguém te chamou, você não veio a esse lugar simplesmente porque você está habituado a vir. Jesus marcou um encontro conosco nessa noite, nesse lugar. Jesus estava aqui esperando a gente chegar. Amém? Jesus está aqui porque intencionalmente Ele produziu esse nosso encontro nessa noite. É comum que a gente crie o hábito de vir à casa de Deus.
é comum, e é um hábito saudável, não há problema com um hábito. É importante que a gente se habitue a ver a casa de Deus, mas o que a gente não pode nunca esquecer, é que a cada momento que nós estamos aqui, há uma oportunidade de termos um encontro com Jesus. A cada momento que a gente chega a esse lugar, a cada momento que a gente se reúne como igreja, a cada momento que a gente como igreja estabelece aqui a casa de Deus, é uma oportunidade da gente ter um encontro com Jesus. É sempre intencional para Ele. Ele está sempre esperando por nós. Ele está sempre aguardando esse encontro. Ele espera por esse encontro. Ele produz esse encontro. Ele espera por nós. Amém? É essa a verdade que enche o nosso coração. Ele está sempre esperando por você. Não podemos jamais perder de vista que cada encontro com Jesus tem um propósito. Que cada momento com Ele é um momento potencial para que as nossas vidas sejam transformadas. E que uma vez diante dele, tudo pode ser novo. Tudo pode ser transformado. Eu lembro muito de um texto em que Jacó, ele se deita em algum lugar para descansar e ele tem uma visão do céu, onde os anjos de Deus subiam e desciam. E Deus se revela a ele ali de alguma forma. E quando acaba esse texto, Jacó fala uma frase que ela sempre me marca muito, ela sempre me faz pensar muito. Jacó diz assim: verdadeiramente, Deus estava aqui e eu não sabia. E sabe, eu sempre lembro dessa frase quando eu tenho a oportunidade de estar na casa de Deus, porque terrível seria se eu encerrasse essa noite e chegasse à conclusão de que verdadeiramente Deus estava aqui e eu não sabia. De que verdadeiramente essa noite era uma noite para eu ter um encontro com Jesus e eu fiquei olhando no celular. De que verdadeiramente eu tive a oportunidade de estar no povo de Deus, em meio à igreja de Deus, ouvindo Deus, diante da presença de Deus, mas me preocupei com outras coisas. O encontro com Jesus é sempre intencional. Jesus te trouxe nesse lugar. Jesus te trouxe nessa noite. Eu não sei se de repente você vem aqui pela primeira vez, veio convidado por alguém, mas a grande verdade é que Jesus te convidou a esse lugar. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da oportunidade de se encontrar com Jesus. Jesus estava ali, à beira do poço. E o texto continua, aquela mulher chega à beira do poço. Chega ao poço para tirar água. E Jesus então começa um diálogo com ela. Jesus vira para ela e fala assim: você pode me dar algo de beber? E é uma conversa que se inicia, porque ela responde para Jesus de uma forma um pouco dura. Jesus pede água e ela diz para ele, lá no versículo 9: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. A mulher samaritana chega ao poço, Jesus inicia uma conversa, mas aquilo que parecia uma simples conversa não era uma simples conversa. Jesus, ao se dirigir àquela mulher pedindo água, estava quebrando um monte de paradigmas daquela sociedade. Em primeiro lugar, um mestre não falava diretamente com uma mulher naquele tempo. Jesus era um mestre, e um mestre não se dirigia a uma mulher. Em segundo lugar, um judeu não falava com um samaritano. Em terceiro lugar, um judeu jamais beberia água no copo de um samaritano. Era absurdo o pedido de Jesus àquela mulher. Por isso ela estranha, por isso ela responde dizendo: mas peraí, o senhor é judeu e está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Nada disso é importante para Jesus. Ele tinha algo mais importante a ser feito. A mulher estranha a sua resposta, mas Jesus continua o diálogo. Você sabe por que os judeus não se davam com os samaritanos? Muitos anos atrás, quando os judeus foram invadidos Israel foi invadida por Babilônia. Os babilônios tomaram os judeus e levaram uma boa parte dos judeus para a sua terra. Só que eles não levaram todos. Eles deixaram uma parte do povo e levaram uma outra parte do povo. E esse povo que fica, esse povo então começa a criar alianças com os povos próximos, começa a se casar com os povos da região, começam a se misturar com a religião daqueles povos e tal. E quando esses judeus, então, que tinham sido levados, voltam, e eles em Babilônia se mantiveram íntegros, não se misturaram, quando eles voltam, eles se encontram com esses judeus misturados com esses outros povos. E nesse exato momento, eles rejeitam esse povo, que são os samaritanos.
Então, para o judeu, o samaritano era sujo, sabe? Era misturado. Um judeu não passava na mesma calçada que um samaritano. Se ele estivesse caminhando e viesse um samaritano, ele atravessava. Um judeu jamais tomaria no mesmo copo de um samaritano. Um judeu não falava com um samaritano. Um judeu tinha nojo do samaritano. E Jesus, nesse ambiente, vira para uma mulher samaritana e pede água. É por isso que ela responde, achando estranha a pergunta de Jesus. Como é que você pede água? Você sabe com quem você está falando? E a conversa começa a se travar, e Jesus responde para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu te daria água viva. Jesus começa então a aprofundar a conversa, mas aquela mulher continua numa conversa superficial com ele. Ela responde: mas espera aí, o senhor não tem nem balde, você está querendo me oferecer água viva? O senhor está me pedindo água? A grande questão aqui, o que é interessante nesse primeiro momento da conversa, é que Jesus começa a aprofundar a conversa, mas ela continua numa conversa superficial. Ela continua falando da água do poço, e Jesus já não falava mais da água do poço. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dar um pouco de água, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Jesus começa a falar de vida, e a mulher continuava falando de água. E o que é interessante é que quantos de nós não agimos assim? Quantos de nós, ao nos encontrarmos com Jesus, não queremos que Ele vá muito profundo em nós? Quantos de nós, quando nos encontramos com Ele, quantos de nós passamos às vezes anos nos relacionando com Jesus, mas mantendo uma conversa superficial com Ele? Sabe, eu amo Jesus, eu canto para Jesus, eu me envolvo na igreja, mas aqui não mexa. Eu sou assim, meu caráter é assim, eu sou estourado. Então, eu vou até te servir, Jesus, mas isso aqui eu não vou mudar. Eu vou até te servir, eu vou até me envolver com o Senhor de alguma forma, mas aqui não. Quantos de nós não aceitamos que Jesus se aprofunde para entrar no nosso coração e mudar o nosso caráter e mexer nos nossos desejos? Muitas vezes passamos anos nos relacionando com Jesus de uma forma superficial. Muitas vezes passamos anos fugindo de uma conversa mais profunda com o próprio Jesus. Às vezes a gente caminha na igreja há muito tempo, nunca deixou Jesus entrar para mexer no seu caráter. Nunca deixou Jesus entrar para mexer nos seus desejos. Nunca deixou Jesus entrar profundo na sua alma. Fica sempre numa conversa superficial com Ele. Sabe? Fica sempre tratando de uma forma, falando de água, enquanto Jesus deseja falar conosco sobre vida. Fica sempre falando sobre assuntos superficiais, enquanto Jesus quer falar com você sobre o seu coração. Jesus quer falar com você sobre o seu caráter. Jesus quer falar com você sobre a sua alma. Jesus quer falar com você sobre o mais profundo do seu ser. Ao nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos nos dispor completamente a Ele e permitir, então, que a sua palavra alcance a nossa vida por completo. Sabe, irmãos, tem muita igreja. Aqui, Itaboraí tem muita igreja. São Gonçalo, então, tem 3 vezes mais igreja. Niterói tem muita igreja. E a pergunta que às vezes a gente se faz é: por que há tão pouco impacto se tem tanta igreja? Por que os lugares continuam os mesmos, mas cada vez mais se abrem igrejas? O que está acontecendo? E muito provável que a resposta seja porque as pessoas estão querendo ter um relacionamento superficial com Jesus. Porque as pessoas querem continuar falando sobre água, enquanto Jesus está querendo transformar vidas. Porque as pessoas querem simplesmente um lugar para entrar, cantar, se animarem, se sentirem bem, voltarem para casa e viverem o curso das suas vidas do jeito que quiserem. Como eu falei até aqui da última vez, porque no fundo, todos nós queremos viver do jeito que a gente quer viver e recorrer a Deus quando dá errado. A grande verdade é que nenhum de nós, é que muitas vezes a gente não permite que Deus entre no profundo do nosso ser para mudar quem nós somos. Só que um encontro com Jesus precisa ser um encontro que fale da nossa alma, não apenas de amenidades.
O encontro com Jesus precisa ser um encontro que transforme o nosso interior, que transforme a nossa maneira de lidar com a vida, que transforme a nossa maneira de pensar, que transforme a nossa maneira de ser. Ou então não é um encontro. Ou então nós nos encontramos com alguma coisa que foi muito agradável ouvir, mas não era Jesus. Ou então nós nos encontramos com uma religião, não com Jesus. Porque necessariamente Jesus vai querer entrar na sua alma. Porque necessariamente Ele vai querer transformar a sua vida. Porque necessariamente Ele tem algo mais para você do que o que o seu coração simplesmente deseja. Ao nos encontrarmos com Jesus, precisamos nos dispor para Ele. Se não permitirmos que Cristo alcance a profundidade do nosso ser, Ele se tornará mais uma mensagem que a gente ouviu. Quantas pregações você já ouviu? Quantas pregações eu já ouvi? Eu sou cristão há 21 anos. E eu acho que eu já ouvi muita pregação. Eu acho que eu já ouvi muita aula. Eu acho que eu já li muito livro. Mas o que eu preciso fazer é permitir que Jesus mude o meu coração. O que eu preciso fazer é permitir que o meu encontro com Jesus mude algo dentro de mim. Mais do que me faça entender alguma coisa sobre Ele. Jesus quer mudar o nosso coração. Jesus quer se encontrar no mais profundo de quem nós somos. Jesus tem algo para nos oferecer que nada nesse mundo é capaz de nos oferecer. Olha o que Ele diz para essa mulher, versículo 13. Ao responder que lhe daria água viva, essa mulher diz para ele: me dá então dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui mais buscar água. E Jesus responde para essa mulher no versículo 13: quem beber dessa água aí voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha mais que vir aqui tirar água. Cristo sabia que aquela mulher estava sedenta. Jesus sabia que aquela samaritana tinha sede. Não uma sede dessa água que eu acabei de beber. Também me deu sede. Jesus sabia que aquela mulher tinha uma sede na sua alma. Jesus sabia que aquela mulher tinha buscado a sua satisfação em tantos relacionamentos. O texto nos diz que ela teve antes 5 maridos e o que ela tinha agora não era seu marido. Tem um monte de interpretação para dizer o porquê que esse não era seu marido. Tem gente que diz que ela estava com o marido de alguém. Tem gente que diz que simplesmente essa mulher não podia mais se casar porque ela já era... havia um termo que eu esqueci agora, mas ela já era rejeitada pelo último marido, então ela não podia mais se casar, mas ainda assim se envolveu com alguém e por isso ele não era seu marido. A gente não sabe exatamente o que Jesus quis dizer. Eu poderia dizer aquilo que um monte de gente fala, mas essa não é a tônica. A tônica é: Jesus sabia que essa mulher tinha procurado satisfazer a sua alma em tantos relacionamentos ao longo de tantos anos e não tinha encontrado satisfação. Jesus sabia que dentro dessa mulher havia uma sede que nada foi capaz de satisfazer. Quantos de nós não chegamos assim até Jesus? Quantos de nós, se olharmos para dentro da nossa alma, vamos perceber que dentro de nós, muitas vezes há uma sede que nada nesse mundo é capaz de satisfazer? Tem um livro muito bom, chamado Cristianismo Puro e Simples, é do C.S. Lewis. Depois, se você quiser procurar, vale a pena a leitura. E no capítulo que ele fala sobre desejo, C.S. Lewis fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: toda criatura tem um desejo que é capaz de satisfazer. Um neném deseja o quê? Mamar e dormir. Para o desejo de mamar do neném existe um leite. Ele vai lá, vai mamar e vai satisfazer o seu desejo. Um cachorro deseja basicamente o quê? Comer, ter um espaço para ele correr, dormir, né? A vida de cachorro é a vida que a gente queria ter. Né? Tem um amigo que sempre fala isso, fala: cara, eu vou trabalhar muito para ter a vida que meu cachorro tem. O desejo dele é plenamente plenamente possível de satisfazer. Você bota comida e ele está satisfeito. Mas nós temos em nós desejos que não são imediatamente possíveis de satisfazer.
qual é essa palavra? Satisfazidas. Nós temos em nós desejos que a gente não consegue satisfazer plenamente e imediatamente. Talvez se a gente tiver fome, a gente vai comer. Mas a grande verdade é que na nossa alma existem desejos que você não tem um correspondente imediato para satisfazer. E C.S. Lewis vai dizer, isso não significa que o mundo deu errado ou que a gente foi mal feito. Isso significa, então, que é muito provável que nossos desejos não sejam feitos para se satisfazerem nessa terra. Isso significa que é muito provável que dentro de você, dentro de mim, existam desejos que nada nessa terra vai satisfazer. E se isso acontece, se você tem dentro de você desejos que nada pode satisfazer, se você tem dentro de você vontades que nada é capaz de suprir, isso é um sinal muito claro, diz C.S. Lewis, de que você não é feito para cá. Isso é um sinal muito claro de que nós não somos feitos para essa terra. Isso é um sinal muito claro. E ele diz de que esses nossos prazeres terrenos são, na verdade, apenas demonstrações daquilo que há de ser o nosso prazer eterno. Nós fomos feitos para Deus. Há um vazio dentro de cada um de nós que só Deus pode preencher. O único capaz de satisfazer o desejo da sua alma é Jesus. Essa é a grande verdade. O desejo da nossa alma é do tamanho do próprio Deus e, portanto, jamais será satisfeito com qualquer bem, com qualquer conquista, com qualquer promessa desse mundo. Enquanto a gente acreditar que ter uma vida de Instagram é o que vai nos fazer felizes, nós vamos continuar com sede e acumulando para nós problemas, dor de cabeça e cansaço. A grande verdade é que a gente fica tentando ter a vida do Instagram. Sabe a vida do Instagram? Sabe a vida das redes sociais? Que está todo mundo rindo, que está todo mundo feliz, que está todo mundo cantando, que todo mundo... A grande verdade é que a gente acredita de alguma forma que a gente vai se realizar quando a nossa vida for assim. A grande verdade é que a gente acredita que a gente vai se realizar quando conseguir um emprego X, que a gente vai se realizar quando conseguir comprar aquela casa, que a gente vai se realizar quando conseguir aquele casamento, que a gente vai se realizar quando conseguir aquele relacionamento com fulano, com ciclano, que a gente vai se realizar quando a nossa empresa começar a faturar X. Mas a verdade é que nada disso é capaz de realizar e satisfazer o nosso coração, e é isso que Jesus diz para essa mulher. Essas águas que você tem bebido não são capazes de matar a sua sede. Não são capazes de matar a sua sede. O dinheiro não mata a nossa sede. Tem um ator famoso, esses dias eu li uma frase dele que eu achei fantástica, é o Jim Carrey. É aquele ator que fez um monte de filme de comédia. E ele falou uma frase esses dias que eu achei interessante. Ele falou assim, eu gostaria muito que todo mundo conseguisse alcançar o dinheiro e o sucesso que eu alcancei. Só para que todo mundo soubesse que essa não é a resposta. A grande verdade é que a gente vive buscando na nossa vida, que a gente vive empenhando a nossa vida, que a gente vive colocando toda a nossa disposição, toda a nossa força, todo o nosso ânimo, todo o nosso dia, tudo que nós somos, atrás daquilo que não satisfaz a nossa alma. Jesus diz isso para essa mulher. Olha, você já teve 5 maridos e esse que você tem não é o seu marido. Essa água que você está procurando para matar a sua sede não vai matar a sua sede. Não são os seus relacionamentos que vão matar a sua sede. Não é a sua família que vai matar a sua sede. Não são os seus filhos que vão matar a sua sede. Jesus mata a nossa sede. Quantos de nós temos vivido decepcionados, angustiados, tristes, porque estamos procurando satisfazer a nossa alma com os bens dessa vida? Porque estamos procurando satisfazer a nossa alma com aquilo que há nessa terra. Nossos relacionamentos, conquista, dinheiro, nada disso mata a sede na nossa alma. Jesus é a resposta. Repito, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água para a vida eterna. A grande resposta que o nosso coração precisa ouvir é Jesus. A grande satisfação que a nossa alma precisa encontrar está em Jesus. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte, quando nós bebemos dessa água, nós encontramos satisfação plena. É Ele, é aquilo que de fato traz descanso à nossa alma. O que Jesus oferece é a grande solução para o vazio do coração humano.
O que Ele tem para nos dar, nada nesse mundo pode nos dar. É uma vida que jorra do nosso interior, que vem de dentro para fora e, portanto, não depende de nada externo para existir. Amém? O que Jesus tem para te dar é a satisfação plena da sua alma, que não depende de circunstâncias, que não depende de que você esteja bem, que não depende de que você esteja com saúde, que não depende de que você esteja com dinheiro, que não depende de que as pessoas gostem de você, que não depende da aprovação do outro. Você só depende para satisfazer a sua alma de Jesus. É essa a resposta. É isso que ele quer dizer. Os irmãos vão se lembrar dessa passagem lá de Mateus 11, versículo 27. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para nós é o seguinte: para de se cansar procurando satisfazer a sua alma em tanta coisa, que você só vai encontrar cansaço e sobrecarga. Gente, eu não sei, mas cada vez mais eu tenho visto as pessoas vivendo assim. Cada vez mais eu tenho visto as pessoas cansadas. Eu acho que cansaço... Tem um amigo que se formou comigo na faculdade, ele é advogado também, e o comentário entre todos nós que nos formamos na turma sobre ele é exatamente esse. Não tem uma vez que você encontre ele em qualquer lugar. Você pode encontrar ele numa praia, na Bahia, tomando uma água de coco. Você vai falar: e aí, rapaz, como é que você está? Ele: cara, eu estou cansado demais, morto, não estou aguentando. E aí a gente chama ele de cansado. Tinha um personagem assim, né, um desenho que estava sempre: ó céus, ó vida, ó. E a gente chama ele de cansado, é o apelido que ele tem, porque essa é uma tônica do nosso tempo. As pessoas estão cansadas. Nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados. E por que a gente está cansado e sobrecarregado? Porque a gente está correndo atrás de satisfazer a nossa alma naquilo que não vai satisfazer a nossa alma. Porque a gente está buscando satisfação na água do poço. E Jesus tem uma fonte para colocar no nosso coração de água viva. Jesus tem uma fonte que vai encher o nosso coração. Pare de procurar em tudo mais a satisfação da sua alma. Agindo assim, você só acumula cansaço, decepções e sobrecarga. Venha a mim, diz Jesus. Repouse a sua alma em mim e encontre a plena satisfação. Perceba que a promessa de Jesus é de uma satisfação que vem de dentro para fora. É de uma satisfação que é colocada no nosso interior. Jesus diz para essa mulher: eu vou botar dentro de você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Não é então alguma coisa que alguma coisa de fora possa te dar. Sabe? Não é a alegria de um novo emprego, não é a alegria de ter um saldo bancário positivo. Não são essas coisas. O que Jesus diz é que Ele vai colocar dentro de nós algo que vai satisfazer tão profundamente a nossa alma, que não importa o que aconteça fora, o nosso coração vai estar pleno e satisfeito nele. Aquela mulher havia buscado essa satisfação em tantos relacionamentos mal sucedidos e, com tudo isso, só o que ela conseguiu foi encontrar decepção, frustração e, pior, uma péssima imagem naquela sociedade. Tem alguns detalhes muito interessantes nesse texto. Um detalhe que às vezes a gente passa despercebido é que essa mulher estava indo buscar água no poço meio-dia. Esse não era um horário que alguém ia buscar água no poço. Primeiro, por quê? Porque a gente está falando da Palestina. A gente está falando de uma das regiões mais quentes e secas da terra. A gente está falando de deserto. Você andaria num sol de meio-dia no deserto? Esse não era o horário que as pessoas habitualmente iam ao poço buscar água. As mulheres normalmente iam juntas, porque uma ajudava a outra, uma cuidava da outra, era uma região perigosa. As mulheres, então, normalmente iam juntas e muito cedo. Em primeiro lugar, por causa do sol. E em segundo lugar, porque elas pegavam água para fazer as tarefas diárias. E é interessante que essa mulher tenha ido sozinha, meio-dia. Isso nos mostra que, muito provavelmente, essa era uma mulher marginalizada naquela sociedade. Ela ia sozinha meio-dia porque ela não era bem vista. Porque ela não era bem quista. Porque as pessoas, de fato, não queriam conviver com ela. Ela era rejeitada. Ela era marginalizada. Mas Jesus não a rejeitou. Por isso é tão bonito a gente pensar em Jesus sentado na beira do poço, esperando essa mulher chegar. Sabe?
todo mundo rejeitava ela. Jesus foi para lá. Ninguém queria estar perto dela. Jesus foi ao encontro dela e pediu água. A grande verdade que Jesus nos ensina aqui, e eu repito, é que não há ninguém que não esteja ao alcance de Jesus. Não há ninguém que ele rejeite. A gente rejeita muita gente. A gente deixa de lado muita gente. Jesus não. Jesus foi ao poço. Jesus se sentou ao lado do poço para esperar essa mulher que ninguém queria por perto, para se relacionar com ela. E para fazer mais do que isso, para se revelar para ela. Olha que é para pouquíssimas pessoas que Jesus chegou diante delas e disse assim: eu sou o Messias. Jesus faz isso para ela. Versículo 25. E a mulher lhe respondeu: eu sei que o Messias, o Cristo, quando ele chegar, vai nos anunciar todas as coisas. Mas Jesus lhe disse: eu sou o Messias que está falando com você. Jesus se revela para essa mulher. Jesus se revela para nós nessa noite. Jesus está revelando para nós nessa noite que Ele é a resposta da nossa vida. Jesus está revelando para nós nessa noite que Ele é a resposta que o nosso coração tanto procura. Sabe, talvez você esteja pensando assim: pô, mas isso é uma palavra para não crente. Né? Isso é uma palavra para quem não conhece Jesus ainda. Eu já sou crente há 10 anos. Eu não... Obrigado, valeu. Semana que vem eu volto para ver se tem alguma palavra para mim que é essa aí. Não, queridos. Nós continuamos procurando satisfazer a nossa alma em tanta coisa que não é Jesus. Há 10, há 20, há 30 anos de crente. A grande verdade é que a gente precisa descobrir todos os dias que Jesus é a resposta. A grande verdade é que a gente fica procurando todos os dias a água do poço, enquanto Jesus está se revelando para nós. Qual foi o resultado dessa revelação de Jesus na vida dessa mulher? Versículo 28. Então, a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. E o texto continua, mas eu quero chamar a atenção para 2 resultados desse encontro com Jesus na vida dela. E o primeiro resultado é que essa mulher imediatamente deixou o seu cântaro. O encontro com Jesus foi tão profundo, tão intenso, que a samaritana deixa o seu cântaro de lado, e isso demonstra que, de fato, ela não precisava mais daquela água. Isso demonstra que, de fato, ela tinha encontrado algo muito mais valioso do que aquela água. Ela deixa o seu cântaro, isso é um sinal de alguém que se entregou completamente para Jesus. É representativo o ato de que, ao se encontrar com Jesus, todo o restante deixou de ter importância. Nada, absolutamente nada, era mais valioso do que estar com Jesus naquele momento. E aquela mulher deixa o cântaro de lado. Sabe, é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. A gente deixa os nossos cântaros de lado. A gente deixa as nossas fontes pessoais de lado. A gente deixa as nossas coisas de lado, porque Jesus é muito mais valioso do que todas as outras coisas. Eu me lembrei de uma parábola. Está lá em Mateus 13, 44. Vamos abrir. A gente abrir juntos. Já estou terminando. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem esconde e depois de achá-lo, então em sua alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe que essa parábola ensina? Que o reino de Deus, que o reino dos céus, que Jesus é mais valioso do que tudo que nós temos. O reino do céu é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. Ele deixa esse tesouro lá, vai, vende tudo que ele tinha e compra esse campo. O que Jesus está nos ensinando é que não é possível que a gente viva com Jesus e continue carregando todos os nossos cântaros. Não é assim o reino de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer nos tomar por inteiro. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não aceita uma parte de nós. Ele não aceita simplesmente aquilo que a gente só quer entregar para Ele. Ele quer tudo. Ele deseja inundar o nosso interior com uma satisfação tão grande que eu não vou precisar mais de cântaro nenhum. O convite de Jesus para nós nessa noite
é que a gente se entregue a Ele por inteiro e deixe Ele mudar a nossa vida. Deixe Ele mudar a nossa maneira de viver. Deixe Ele mudar a nossa maneira de pensar. O convite de Jesus nessa noite é para que você deixe Ele tomar tanto do seu coração que o seu 2020 seja diferente. Que você tenha um ano diferente, porque Jesus mudou você. Amém? 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 Essa mulher faz mais do que deixar o cântaro. O texto diz que ela vai correndo para a cidade para dizer para o povo quem ela tinha encontrado. Você se lembra que essa mulher não era querida? Você se lembra que essa mulher ia meio-dia para o poço para não encontrar ninguém? No momento em que ela se encontra com Jesus, o texto diz que ela vai correndo para a cidade anunciar que ela tinha encontrado alguém que tinha dito tudo que ela tinha feito. Ela ignorou a imagem que as pessoas tinham dela, ela ignorou a maneira como as pessoas a receberiam, ela correu para anunciar a todo mundo que ela tinha encontrado a satisfação para a sua alma, que Jesus havia se revelado, que a busca acabou, que a sede foi saciada. Eu quero encerrar essa mensagem propondo que a gente saia desse lugar com a mesma postura dessa mulher. Que quando você chegar segunda-feira no seu trabalho, tem gente que tem feriado segunda, quando você chegar na terça do seu trabalho, quando você chegar na sua faculdade, quando você chegar em casa com a sua família, vá como essa mulher foi. Vá anunciar tudo aquilo que Jesus tem feito. Vá anunciar que você encontrou um Jesus que mudou seu coração. Vá levar essa mensagem como essa mulher. Essa mulher imediatamente se torna um evangelista. Essa mulher tem um encontro com Jesus e quando ela sai daquele lugar, ela vai correndo para a cidade e vai anunciar que ela tinha encontrado alguém que tinha a resposta para a vida dela. Que você saia desse lugar nessa noite com essa disposição de anunciar que você encontrou a resposta para a sua vida. E eu quero ler para finalizar o versículo 39, do capítulo 4 de João. Olha o resultado desse encontro com Jesus na vida dessa mulher. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então os samaritanos foram até Jesus e pediram que ele ficasse. Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não é mais pela tua palavra que cremos, porque agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Amém. Vamos orar? Pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E pedir ao irmão Fernando que orasse ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, exposição da tua palavra, onde nós aprendemos aquilo que é necessário para uma mudança de vida, para que possamos nos comportar como verdadeiros cristãos, sermos relevantes. Ó Deus, nós escolhemos o Senhor, que é a fonte de água viva, o suficiente para nos saciar. Ó Deus, nós estamos aqui para nos preparar a levarmos essa palavra a todos aqueles que ainda não conheceram essa fonte, a todos aqueles que estão sedentos no mundo. Ó Deus, nos capacita, nos prepara para fazermos a tua obra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.